Na nossa aula de história de hoje, nós vamos estudar um pouco sobre a sociedade colonial. Esse conteúdo você vai encontrar da página 36 a 39 do seu livro de história. Vamos começar? Não esqueça, depois você vai ler o conteúdo no livro. Bom, agora vamos estudar um pouco sobre a mulher colona, a mulher do período colonial. Como já foi citado anteriormente, a sociedade colonial brasileira pode ser considerada patriarcal por estabelecer a superioridade masculina e não garantir os direitos da mulher. Nesse tipo de sociedade patriarcal, o homem é o mais importante, tem um papel muito importante, enquanto a mulher tem um papel inferior, sem nenhuma importância dentro da sociedade. Mas deve-se ressaltar que esta era a tendência no mundo todo, já há 3.500 anos daquela época, desde o desaparecimento da maior parte das religiões matriarcais. Ou seja, no mundo todo, os homens eram considerados superiores às mulheres, mas não foi sempre assim, viu? Durante toda a Idade Antiga, as mulheres mantiveram alguns direitos básicos. Mas isso desapareceu durante a Idade Média, quando o homem se colocou como um ser superior da mulher. Apesar de ambos sofrerem, a mulher branca de longe possuía mais direitos que a escrava. As brancas não tinham outra tarefa senão produzir herdeiros varões, ou seja, homens. As mulheres ricas possuíam escravas para todas as suas necessidades, e até mesmo as desquitadas, as separadas. Possuíam cativas que vendiam comida na rua feita pela senhora. Várias mulheres, quando enviuvavam, passavam a administrar o engenho do marido falecido, adquirindo independência, ou seja, depois que o marido morria, que ela assumia a riqueza dele e todas as suas posses. Bem, as brancas também castigavam seus escravos com igual crueldade. A única diferença com relação aos seus maridos é que elas não administravam pessoalmente os castigos, elas não iam lá chicotear e bater os escravos. Quem fazia isso, quem era encarregado disso, era o feitor. Já as escravas eram tratadas com completa paridade com seus semelhantes masculinos, ou seja, de igualdade. Elas tinham que trabalhar do mesmo jeito, sem pena e sem protegê-la pelo fato de ser mulher, com exceção de alguns trabalhos mais pesados. As cativas tinham as mesmas obrigações que os homens. As mais bonitas eram mandadas para trabalhar na casa grande, onde eram expostas ao assédio do senhor e de seus filhos. Então, elas ainda eram abusadas pelos seus senhores e pelos filhos de seus senhores. Então, nós vimos que a vida da mulher no período da colônia, que o Brasil era uma colônia de Portugal, não foi uma vida fácil, nem para a mulher branca e nem para a mulher negra. Só que para a mulher negra escravizada era muito mais difícil, bem mais cruel. Lembrando que as mulheres brancas eram trazidas para cá para casarem à força, para ter filhos, e os filhos que eram bem-vindos e eram muito bem aceitos eram os filhos homens. As meninas que nasciam não eram tratadas com a mesma alegria que os meninos, porque os herdeiros eram os mais importantes. Então, o papel da mulher era produzir filhos. E o papel da mulher negra era trabalhar igual ao homem negro escravizado. E ainda ser abusado pelos seus senhores. Bom, agora vamos conhecer um pouco a classe senhorial. Nos 2 primeiros séculos da colonização, formou-se no Nordeste a elite agrária da colônia, ou seja, o povo mais rico que tinha na colônia. Os senhores de engenhos, proprietários dos engenhos, das fazendas. A maioria deles vinha de pequena nobreza portuguesa, ou seja, alguns deles já eram descendentes de famílias de classe rica. Também podiam ser comerciantes ou aventureiros pertencentes a boas famílias lusitanas
que recebiam terras na colônia para produção. Os colonos geralmente casavam-se aqui. Poucos já haviam constituído família na terra natal, e assim formava-se a classe senhorial, a classe dos senhores de engenho, os grandes proprietários de terra. O senhor de engenho era a figura central do grupo familiar. Determinava as funções que cada grupo da casa grande devia desempenhar. Os filhos homens costumavam passar uns tempos em casa de amigos ou parentes que lhes pudessem transmitir alguns ensinamentos fundamentais. O filho mais velho era orientado para suceder o pai na chefia do engenho. E olha só, aqui nós temos um exemplo de uma foto como as famílias eram grandes. E olha, os filhos, para serem muito bem educados, eram acostumados a ir para a casa de família, de outros amigos que eram mais nobres, mais ricos, que tinham cargos importantes, para que o filho dele aprendesse com essa família. E quando ele voltasse para casa, ele viesse com mais conhecimentos. Ah, mas aqui também havia homens livres. A colônia não era simplesmente composta por escravos e senhores. Havia uma classe média, composta por trabalhadores assalariados e pequenos produtores. Agora vamos conhecer um pouco sobre eles. A dita classe média incluía tanto brancos vindo de Portugal e negros libertos. Apesar da posse de terras e escravos, da ancestralidade branca e de até mesmo títulos de nobreza que alguns podiam ter, os negros, índios e mestiços jamais chegavam ao topo da pirâmide social. Ou seja, mesmo que já haviam negros que eram libertos e tinham negros ricos, porque eles já tinham recebido a liberdade em outros países e já vinham para cá com riquezas em busca de comprar terras e viver também uma vida rica, mesmo que eles tivessem vindo de famílias ricas, de príncipe ou princesa, quando eles chegavam aqui, eles não estavam no topo da pirâmide como já estavam os brancos de ancestralidade branca, ou seja, de uma linhagem de brancos. Havia todo esse preconceito, mesmo sendo o negro, tendo negro que era livre, que era rico e que já tinha uma família rica, bem estruturada. Mas aqui o título de nobreza era dado exclusivamente e respeitado aos brancos. Bem, os trabalhadores brancos vieram inicialmente para o Brasil para exercer funções a quais os escravos não podiam ou não sabiam fazer sozinhos, como marcenaria, que era a construção de móveis ou imóveis, olaria, que era a produção de vasos, jarros, panelas, instalação de maquinários, as máquinas que começaram a moer, e o controle social, que era, no caso, dos capatazes, os homens que cuidavam das fazendas. Esse fluxo foi cortado, ou seja, acabou, quando até mesmo isso os negros passaram a ser incumbidos de fazer, porque com o passar do tempo os negros aprenderam a fazer, então eles iam pagar homens brancos para fazer por quê? Iam pagar homens livres para fazer por quê? Se tinham os escravos para fazer de graça. Os trabalhadores livres, que agora se viam desempregados, migraram para as cidades e desenvolveram comércio. Como eles ficaram sem emprego, eles começaram a ir para as cidades e começaram a fazer comércio para sobreviver. Tornaram-se comerciantes. E agora nós temos aqui uma pirâmide que representa a pirâmide social brasileira. Como era formada a sociedade brasileira? Então, na pirâmide, vejamos quem está no topo da pirâmide, que são os mais ricos, mais poderosos. Eram os aristocratas. Quem são? Eram os senhores de engenho, todos os proprietários. Então, ele ficava na ponta da pirâmide, era o mais importante. O meio da pirâmide era formado por homens livres. Quem eram esses homens livres? Senhor de terras, sem engenho, ferreiro,
carpinteiro, capatazes e outras profissões. Eles eram livres e exerciam essas funções. E na base da pirâmide, sustentando tudo isso, estavam os escravos, que eram em maior quantidade. Quem eram os escravos na pirâmide, no papel, né? O papel dele nessa base dessa pirâmide? Eles eram as mãos e os pés do senhor de engenho, porque eles produziam a riqueza do senhor de engenho e eles não recebiam nada. Eles eram ainda torturados para fazer o trabalho bem feito. Essa era a Sociedade do Açúcar, a pirâmide social brasileira. Lembrando que esse conteúdo que nós vimos hoje foi um conteúdo para ajudar você a compreender um pouco o assunto que você vai reler agora, da página 36 a 39 do seu livro de história, tá bom? Então, bons estudos e até a próxima!